rumores sugerem que Frederic Vasseur pode deixar a Ferrari no final da decepcionante temporada de 2025, com a SF25 atualmente 197 pontos atrás da McLaren na classificação dos construtores. E isso mudaria todo o cenário interno da Fórmula 1, especialmente para o novo regulamento de 2026 do próximo ano. Neste vídeo, comentaremos a coletiva de imprensa realizada no Canadá, com as declarações de Leclerc, Hamilton e Verstappen. Antes de começar, peço que deixem um like de apoio, que é fundamental para apoiar meus vídeos. Lembrem-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Vamos começar! Tenho que ser sincero, as palavras de Leclerc, em que defende veementemente Vasseur e seu trabalho, não me surpreendem. E ele também disse que para o futuro eles o querem dentro da equipe. É normal, ele é o chefe de equipe da Ferrari no momento. A Ferrari precisa de coesão interna para enfrentar este momento de crise, especialmente após este início de campeonato abaixo das expectativas. E, portanto, é normal que Leclerc e Hamilton se unam para defender Vasseur, que até hoje não demonstrou o que ele também esperava. Após os resultados negativos deste início de temporada, é importante considerar um ponto. Obviamente. Ele contratou Loic, Serra contratou Jerome D'Ambrosio, que são duas pessoas que esperávamos que pudessem fazer algo mais pela Ferrari. Porém, na minha opinião, o verdadeiro ano em que teremos que julgar Vasseur será 2026. E lá, com os novos carros com menos efeito solo e carros um pouco menores, carros redimensionados, bem, lá deveríamos realmente julgar a equipe técnica recrutada por Vasseur. Portanto, até agora sim, há de fato responsabilidade de Vasseur no desempenho negativo da Ferrari, isso é indiscutível. No entanto, também precisamos esperar, já que é o próximo ano, antes de fazer um balanço geral da situação interna da Ferrari e, portanto, realmente questionar Vasseur. Com certeza. A Ferrari conquistou 2 pódios importantes em Mônaco e Barcelona, com o carro da cidade também ajudando a roça na Espanha. E deve-se dizer que agora a Ferrari está enfrentando um momento de crise. No entanto, os pilotos defenderam fortemente Vasseur neste período, que não é o melhor para o chefe de equipe francês. E precisamos falar também sobre o fim de semana no Canadá, porque Leclerc se desequilibrou na coletiva de imprensa. Lembramos do ano passado, onde ambas as Ferraris ficaram fora do Q3 e depois houve a dupla retirada na corrida. Um fim de semana muito decepcionante em 2024, talvez um dos mais decepcionantes do ano passado. E este ano, a Ferrari, no entanto, está mais otimista, especialmente com Leclerc, que afirmou em Mônaco que o carro é forte quando enfrenta desafios. As zebras também são mais altas e, portanto, o Canadá, que em certos aspectos lembra Mônaco pelas curvas apertadas, pelas zebras mais altas. Apesar de haver trechos de alta velocidade e mais zonas de radar móvel, não há grandes diferenças. Veja, Leclerc disse que, na opinião dele, a Ferrari poderia se apresentar como a segunda força, não tão longe da McLaren, então há esperança. Até mesmo Hamilton, que estava preocupado após a corrida na Espanha, se mostrou amargurado com o resultado, principalmente com a distância que Leclerc conseguiu. Bem, neste caso, ele entendeu que houve uma falha em seu monoposto na Espanha, por isso o desempenho não foi o ideal. E ele chega aqui no Canadá mais positivo, mais otimista. Ele sabe que seu objetivo é se adaptar o melhor possível à roça em sua primeira temporada na Ferrari. E então ele disse sim, um fim de semana perfeito também ajudaria com o moral da equipe. Mas internamente não há confusão. Na Ferrari estamos trabalhando muito bem, mesmo que por fora não pareça isso. E Hamilton permanece calmo, apesar da ultrapassagem sofrida por Hülkenberg na Espanha. Ele entendeu que na segunda metade da corrida teve um problema técnico com seu monoposto, então agora está ainda mais calmo. Das declarações pós-corrida que fez em Barcelona, ele disse que seu objetivo é voltar ao topo com a Ferrari, ele não quer abandonar o projeto. Na verdade, houve muitos rumores, na minha opinião até arriscados e infundados, sobre Hamilton dizendo: caramba, ele vai deixar a Ferrari no final da temporada, considerando os resultados negativos da primeira parte do ano. Bem, na minha opinião, não. E o próprio Hamilton também negou. Disse que quer construir um projeto de longo prazo, então ele não está aqui para resultados instantâneos. Certo, ter um bom fim de semana ajuda a aumentar a motivação e também o moral dentro da equipe. No entanto, atualmente ele está trabalhando com os técnicos para se adaptar da melhor maneira ao monoposto. Após a corrida sprint vencida em Xangai, na China, a dupla desqualificação sofrida depois na corrida normal e depois lembramos do pódio que ele fez na corrida sprint em Miami. Hamilton obteve resultados positivos e negativos alternados.
Mas até hoje, na minha opinião, não devemos considerar o desempenho da temporada de Hamilton. Precisamos entender melhor quando Hamilton conseguirá se desequilibrar e dizer, ok, descobri como me adaptar melhor à Ferrari. De agora em diante, demos um passo adiante para dirigir melhor o carro. Porque até hoje Hamilton não conseguiu expressar todo o seu potencial no monoposto. E essa é a minha opinião, depois quero saber também a sua, sobre a situação atual do Hamilton. E ele também se arriscou, obviamente, sobre a situação do Vasseur, disse que na opinião dele é o homem certo para levar a Ferrari adiante. E para o novo projeto de 2026 com as novas regras, ele acrescentou um detalhe significativo. Sem Vasseur, Hamilton não teria ido para a Ferrari. Lembremos que Vasseur foi o homem certo que convenceu Hamilton a ir para a roça. Foi ele quem fez a ligação para Lewis e o convenceu, então isso é para ser lembrado. Além disso, muitos nem esperavam a chegada de Lewis na Ferrari, porque diziam ele é tão ligado à Mercedes que é impossível que ele deixe a equipe de Brackley após 12 temporadas nessa equipe para ir para a Ferrari. No entanto, isso aconteceu. E me conecto a uma observação sobre Leclerc, que negou os rumores sobre seu futuro, mas eu ainda deixo aberto porque é normal que Charles negue os rumores sobre seu futuro. Além que ele está ligado à Ferrari, tem um amor pela roça que é enorme, já dissemos várias vezes desde que ele era pequeno. É comum que após alguns anos os resultados esperados não se concretizem. De qualquer forma, Leclerc está na Ferrari há mais tempo que Hamilton. Então é normal que ele possa pensar em ir para outra equipe, que pode ser a Mercedes Aston Martin. Dependerá bastante das novas regras de 2026, mas deixo essa porta aberta porque vimos no passado também casos criativos. O próprio Hamilton que vai para a Ferrari, mas também penso, por exemplo, na MotoGP, o próprio Marquez que vai para a Ducati. Parecia impossível algo assim. Marquez estava tão ligado à Honda que era impossível vê-lo na Ducati, mas isso aconteceu. Veja, a mesma coisa poderia acontecer com Leclerc, então eu deixo essa porta aberta, mas é normal que Leclerc tenha negado para tentar acalmar a situação e, digamos, dar estabilidade à equipe. E se dissermos que Montreal pode ser uma pista favorável para a roça considerando a situação em Mônaco? Mas atenção a 3 pontos que devemos avaliar durante os treinos livres. O primeiro é a tração. Portanto, a McLaren é definitivamente mais forte que a Ferrari, Red Bull e Mercedes em tração, na minha opinião. E então, neste ponto, a Ferrari tem um pouco mais de dificuldade na saída da curva, especialmente nas curvas lentas. Portanto, cuidado após a primeira chicane, por exemplo, ou na saída da curva fechada no Canadá, então essas curvas podem ser um pouco mais difíceis. Ferrari, segundo ponto. As mudanças de direção são sempre subestimadas no Canadá, mas há muitas mudanças de direção na parte central do circuito. E lá é necessário ser muito preciso e ter uma boa aderência lateral, então. Portanto, é crucial encontrar o equilíbrio ideal no ajuste do carro. E terceiro ponto, obviamente, atenção à parte híbrida. Já dissemos várias vezes. A parte híbrida afetará principalmente no terceiro setor, então nas extensões, nas retas e na gestão da corrida. Outro ponto que posso acrescentar é também a gestão do pneu. C6 na qualificação. A Ferrari tem dificuldade na gestão térmica do pneu, não tanto na degradação, mas mais precisamente nas diferentes temperaturas, entre a parte dianteira e traseira dos pneus. E então precisamos ter cuidado ao gerenciar um pneu tão macio quanto o C6 e calibrá-lo corretamente. Setor por setor, para tentar não usá-lo demais em um setor que depois acaba perdendo muito em outro. Portanto, atenção a esses pontos no Canadá que serão fundamentais para gerenciar. Há um aspecto positivo que ajuda a Ferrari. Certamente há muitos solavancos e depressões, e a Ferrari, como vimos também em Mônaco, consegue gerenciar muito bem as desconexões da pista. A Red Bull é a mais desfavorecida, se quisermos, entre as equipes de ponta, neste momento. No entanto, um aspecto que pode ajudá-la é o fato de que as condições meteorológicas são mais amenas em comparação com outros grandes prêmios, como por exemplo, Barcelona. E então a Red Bull poderia aproveitar essa sua vantagem, especialmente na gestão dos pneus, elemento quando há condições meteorológicas, quando há temperaturas mais altas. A Red Bull tem muita dificuldade neste ponto. Por outro lado, a McLaren segue como favorita entre as equipes de ponta, sendo a principal candidata à pole position e à vitória. No entanto, como não há muitas curvas rápidas, mas mais curvas de apoio, mudanças de direção, a vantagem pode ser um pouco limitada, como vimos em Mônaco. Então, espero uma situação bem parecida. A TD 018 teve menos impacto em Barcelona devido às longas curvas, com menos frenagens agressivas e acelerações em comparação a Montreal.
há uma variação na incidência da asa mais alta, e então a PD018 será mais sentida nesta pista em comparação com Barcelona, que certamente é uma pista tecnicamente mais completa, mas com menos frenagens, menos desacelerações, menos acelerações e, portanto, há uma variação na asa menor. No entanto, também deve ser acrescentado um ponto que a McLaren se preparou para a TD018 antes dos outros, sendo a equipe mais favorecida nesta temporada. Teve tempo até para experimentar a nova asa dianteira já desde Imola. Assim, chegaram a Barcelona mais preparados que outras equipes, como a Ferrari, que introduziu a nova asa na última corrida. Última coisa, o quê? Nós dissemos que as zebras e os solavancos são ainda um ponto fraco para a Red Bull, então esperamos que ela seja menos forte em comparação a outros circuitos. Eu gostei muito das declarações feitas por Max. Na coletiva de imprensa, de fato, ele disse: se eu for desqualificado, será um problema da Fórmula 1, eu não mudarei minha maneira de correr. Então ele permanecerá agressivo aqui no Canadá e não se sente diretamente na luta pelo Mundial. Ele considera a McLaren a favorita nos campeonatos de construtores e de pilotos. E Max também acrescentou: bem, sim, em Barcelona ele cometeu um erro de julgamento. Ele também admitiu isso nas redes sociais. No entanto, foi uma soma de situações desagradáveis que se, digamos, acumularam uma após a outra. E isso comprometeu a corrida do Max, levando-o ao erro com o contato com Russell. Também deve ser dito que aquele pneu duro montado no Red Bull 21 do Max não ajudou. Ele não tinha desempenho, não conseguia ser rápido na curva, não tinha o mesmo nível de aderência que tinha antes com o pneu anterior, e isso certamente não o ajudou. Mas sabemos que o Max perde a paciência muito facilmente e também pode se tornar perigoso na pista quando essas situações ocorrem. Então será interessante ver como ele se comportará no Canadá, se continuará a correr como sempre, o que eu espero, ou se mudará alguma coisa. Porque a equipe de qualquer forma vai pressioná-lo. Uma desqualificação dói, especialmente no campeonato de construtores, onde a Red Bull disputa com Mercedes e Ferrari. Mas veremos como vai ser. Digam-me nos comentários o que esperam para este fim de semana no Canadá. Quais são os valores em jogo das principais equipes? Compartilhe suas opiniões sobre os comentários feitos a Leclerc e Hamilton, bem como sobre Vasseur e o futuro deles. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo do canal. Agradeço de coração todo o apoio. Lembro-lhes, obviamente, que durante os fins de semana de corrida vamos comentar cada sessão juntos. Aqui da Rastroduto, nos vemos em um próximo vídeo.